Bons dias a todos. Meu nome é Wellington Barbosa. Eu sou professor, sou profissional prevencionista, cuidando da vida, cuidando das pessoas há 24 anos. Sou evangélico, convertido há 16 anos atrás, de origem batista, de uma igreja batista nacional, conhecida como a Igreja Renovada. Enfim, sou evangelista por ordenação, tenho formação pastoral, bacharelado em teologia. Enfim, estou fazendo aqui essa apresentação apenas para justificar e ter como os próprios argumentos bíblicos a fim de falar acerca de um tema bastante polêmico que tem sido um norte ou talvez o desnorte para a decisão das pessoas quanto à questão relacionada ao pleito eleitoral, onde nós vemos o aborto sendo uma bandeira levantada como uma forma de levar as pessoas a acreditarem que esse é um ponto decisivo para definir o seu voto, onde nós vemos, por exemplo, o Bolsonaro, que se diz ser contra o aborto, e ao mesmo tempo em que ele diz que o ex-presidente Lula, também candidato à presidência da República, é a favor do aborto. Então a gente precisa fazer alguns esclarecimentos que são pontos realmente decisivos no momento de nós observarmos se o aborto é uma questão legal ou se ela é uma questão bíblica. E nós vamos fazer uma abordagem exatamente dentro desses dois aspectos, a questão bíblica e a questão legal. A princípio, quero deixar claro que eu sou contra o aborto. Sim, sou contra o aborto. Apesar de que a própria Bíblia, ela não fala diretamente acerca do aborto, ela não menciona o aborto. É tanto que nós nos posicionamos contra o aborto baseado em dois versículos. Eu vou ler os versículos que estão aqui à minha frente. O primeiro exatamente está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, quando diz assim: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Esse é um dos pontos que nós acreditamos, que a vida lá ainda no ventre, ela já é concedida por Deus, e Ele nos observa, Ele nos enxerga a partir de então. O outro versículo, ele se encontra no Salmos 139, versículo 16, que diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Bom, é mais um ponto que se referencia à questão da vida ainda no ventre da madre, no ventre da mãe. Só que, em particular, não apenas observando esses dois versículos, mas é uma questão pessoal, ela é minha, eu vejo a questão do aborto e de eu ser contra o aborto por um outro versículo, que é exatamente em João 14,6, onde Jesus Cristo ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como servo do Senhor Jesus Cristo, enxergo que nele há a vida e ele é a vida, portanto Deus não é morte. Baseado nesse aspecto, eu sou contra o aborto. Agora, é compreensível quando nós observamos o aborto do ponto de vista de política pública. E aí nós precisamos fazer uma determinada separação. O que é religioso, daquilo que é político e daquilo que é público. E a gente precisa compreender que, em relação à política pública, a questão do aborto, ela diz respeito a uma questão legal, aquilo que está previsto, que está estabelecido na lei. E eu vou ler aqui também, para fazer um embasamento político legal acerca do aborto, exatamente aquilo que está no Código Penal Brasileiro, no seu artigo de número 128. E ele diz exatamente assim, quanto à questão do aborto: não se pune o aborto praticado por médico. E ele vai dizer quais as condições: o aborto necessário, onde esse aborto necessário diz assim: se não há outro meio de salvar a vida da gestante.
ou seja, quando a vida da gestante é posta em risco, então a opção legal é por tirar a vida ainda no ventre, e não da mãe, da gestante. Então essa é uma questão legal. O outro aspecto para essa questão legal do artigo 128, a outra condição é o aborto no caso de gravidez resultante do estupro. E diz assim: se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Então essas são duas condições. Nesse caso aqui do estupro, se a mulher estuprada, ela goza de suas plenas sanidades mentais, de suas faculdades mentais, ela tem o poder de decisão, ela decide se ela aborta ou não. Ela decidindo abortar, a lei a ampara. E o outro ponto de vista é caso a pessoa seja incapaz. Por exemplo, menores de idade, no caso de meninas de 10, 11 anos, como aconteceu agora recentemente com uma adolescente que foi estuprada duas vezes, e nas duas ela engravidou, e isso foi levado à judicialização, onde havia uma grande polêmica quanto a essa questão relacionada ao aborto. Bom, então nós temos dois aspectos. Nós temos o aspecto bíblico e temos o aspecto legal. Só que nós, enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor Jesus Cristo, que defendemos a vida a todo custo, defendemos a vida em todo momento e não fazemos e não prestamos culto à morte, temos que observar um outro aspecto. É quando Jesus Cristo, e aí eu vou ler um outro versículo, que exatamente se encontra em Mateus, no seu capítulo de número 22, o versículo 21, quando da questão lá da cobrança do imposto, e que Jesus Cristo é questionado acerca de se deve ou não pagar esse imposto, ele diz assim, respondendo ao questionamento feito, lá em Mateus 22, 21, ele diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E, consequentemente, ele paga o imposto. Então, observem que há uma separação daquilo que é bíblico, daquilo que é de Deus e daquilo que é político, daquilo que é público. A grande questão é o que é de Deus e o que é público, o que é político. E Jesus Cristo fez essa separação. Eu continuo defendendo o não aborto, o não abortar. Contudo, como evangélico, como servo do Senhor Jesus Cristo, eu não devo, neste ponto, me contrapor à política pública. A política pública, ela é de Deus ou ela é de César? É de César. Só que a gente precisa compreender o que é de César. E a gente precisa compreender quem faz uso da política pública. Por que a política pública ela é estabelecida? Quem usufrui da política pública? Quem usufruirá da política pública relacionada ao aborto, se não ao pobre? Se essa política pública não é destinada à pessoa pobre, se essa política pública não é destinada às meninas pobres. Meus irmãos, minhas irmãs, eu defendo a vida a todo custo. Contudo, eu preciso fazer uma determinada observação. Essa política pública relacionada ao aborto, que eu sou contra o aborto, mas eu não sou contra a política pública, é porque ela vai atender exatamente as pessoas necessitadas. Sabe por quê? Porque uma pessoa abastada, uma pessoa rica, milionária, ela não vai se expor a essa política pública. Você sabe o que faz um rico quando tem um filho, uma filha sua estuprada? Você sabe o que faz uma mulher rica estuprada? A filha de uma pessoa rica estuprada e que ela engravida? Você tem ideia do que ela faz? Ela não vai procurar um mecanismo público. Ela vai simular uma viagem, vai se ausentar por alguns dias, seja para outro estado, para outra cidade, quem sabe para outro país, vai pagar os melhores especialistas,
e lá vai pagar muito bem caro pelo serviço prestado e pelo próprio sigilo. Então, quando nós vemos essa grande discussão entre Bolsonaro, Lula e Bolsonaro com o suporte de pastores renomados, pastores de estrelas como o próprio Silas Malafaia, nós observamos não uma discussão religiosa, mas uma discussão política, porque é uma política para pobres, e já ficou muito bem claro que ao longo de todo esse período, desses últimos 4 anos, ou melhor, desses últimos 6 anos, toda a política foi voltada para os ricos, foi voltada para os patrões, e não voltada para os pobres. Então eles não estão discutindo a religiosidade do aborto, eles não estão discutindo a ação divina na sua relação ao aborto, com o aborto. Estão discutindo questões políticas para pobre. Eu vou fazer uma pergunta a você. Você acredita que se a filha do presidente fosse estuprada, você acredita que se uma neta, ou mesmo uma filha desses pastores renomados, do seu pastor, que apoia incondicionalmente, contrariando a palavra de Jesus Cristo, que é vida, que é amor, a este candidato à presidência da República, à reeleição, você acredita que na mesma condição na qual a menina de 11 anos foi estuprada por 2 vezes e engravidada, você acredita que se a filha de um desses homens ou netas de 10 anos de idade fosse estuprada por um drogado, preto, pobre, se eles permitiriam que essa criança nascesse, ou eles fariam exatamente o que eu mencionei há pouco, simulariam uma viagem de férias, iriam para outras cidades, para outros estados, para outro país, e lá pagariam esses especialistas caríssimos e pagariam mais caro ainda pelo sigilo e realizariam o aborto. E mais, e se eles perdoariam este drogado, preto e pobre? Ou se eles não o executariam? Reflita quanto a isso. Faça essa reflexão antes de entrar, de embarcar nessa, de ir contra a política pública. Uma coisa, meu querido, é o que é de Deus, outra coisa é o que é dos homens. A política pública, ela é dos homens. A política pública é aquela esfinge que estava na moeda, que fez com que o Senhor Jesus Cristo pagasse o imposto. Então, mantenha a sua integridade cristã, apoiando a vida e sendo contra o aborto, mas mantenha a serenidade e a razão cristã da mente do Cristo para fazer a separação daquilo que é sagrado, daquilo que é de Deus e daquilo que é público, daquilo que é dos homens. E nesse momento, o Senhor Jesus Cristo, não que ele viesse dizer, eu sou a favor do aborto, mas ele diria, pois dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. De Deus é a vida, de César é a política pública. Eu sou contra o aborto, mas eu não sou contra a política pública. Sabe por quê? Porque essa política pública, ela vem ajudar as menininhas das favelas, dos guetos, dos rincões, dos grotões. Essas menininhas que não têm como pagar uma viagem nem sequer para ir ao SUS, para ir a uma UPA, e vão a pé, e vão de bicicleta, diferentemente desses hipócritas, que com as suas estolas sacerdotais vão às praças públicas e gritam serem contra o aborto, onde na verdade, se acontecesse com as suas filhas, eles iriam fazer aquela viagem de férias e fariam o aborto.
Pode ter certeza disso, meus queridos. Pode ter certeza disso, minhas irmãs, meus irmãos. Não estou aqui julgando, mas a própria palavra de Deus nos adverte. E se for para utilizar de serenidade cristã, eu darei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E assim, leve em consideração e veja quem realmente defende a vida e quem presta culto à morte, quem faz a vontade de Deus e quem faz a sua própria vontade. Então, antes de decidir o seu voto, se o aborto é uma das questões que serve de impedimento para você votar na mudança que há e que deve ser necessária em relação ao quadro que nos encontramos de morte e destruição, que é o legado que será deixado por esse Jair Messias Bolsonaro, um rastro de morte, destruição, dor e agonia e luto. E assim, em favor da vida, contra o aborto, mas em favor da política pública que proteja os pobres do nosso país, eu declaro o meu voto ao ex-presidente Lula para vencermos esta prestação de culto à morte que é feita pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, e inclusive com seus pastores, os infiéis da casa de Israel, que o servem e não servem ao Cristo, pois o Cristo há muito foi tirado da cruz por eles e foi colocado na cruz, substituindo esse tal Messias, que não é Salvador, antes é um prestador de culto à morte. E assim, que o Senhor tenha misericórdia das nossas almas. E não esqueça, no dia 2 de outubro, é o dia de nos libertarmos deste que carrega essa insígnia, que carrega este símbolo de morte e de destruição. Não esqueça, dia 2,